Olá pessoal, quero agradecer você que nos acompanha pelo nosso canal, você que é inscrito. Já quero pedir a você que não é inscrito, se inscreve no canal, deixa seu like, compartilha aí essa aula para diversas pessoas, tá certo? Hoje nós estamos aí com a lição de número 6, o servo é o Cristo, Marcos 7 e 8. Hoje nós vamos aí aprender sobre o servo que é o Cristo. Então vamos lá iniciar a nossa aula de número 6. Texto áureo. Então lhes perguntou: mas vós, quem dizeis que eu sou? Respondendo Pedro, disse-lhe: tu és o Cristo. Glória ao Senhor Deus e Pai. Leitura bíblica, nós vamos fazer, leitura bíblica para estudo, né? Sempre eu peço para que você faça aí na sua casa, tá certo? Pra gente ganhar tempo aqui. Verdade prática. Cristo é o único que pode transformar o nosso ser de dentro para fora. Ele entra dentro de nós e faz aí essa transformação. Nossa introdução, daqui a pouco vamos ver. Primeiro ponto, verdadeira espiritualidade, com 3 subpontos. A acusação, a refutação e o ensino. Já o ponto 2, o evangelho alcançou os gentios. Primeiro subponto, território gentil, a mulher sírio-fenícia, o surdo e gago. Já o ponto 3, Jesus é o Cristo, alimentando os gentios, cego de Betsaida, quem dizem que eu sou. Esses são os pontos a ser abordados e em seguida a nossa aplicação pessoal. Vamos lá, nossa introdução. Nos capítulos 7 e 8 de Marcos, a essência da verdadeira espiritualidade é revelada por Jesus. Ademais, ao palmilhar por terras gentílicas e promover milagres entre gentios, o servo demonstra o alcance universal da redenção. Após o ápice do Evangelho de Marcos, Pedro, representando os discípulos e inspirado pelo Espírito Santo, enfim professa a identidade messiânica de Jesus. No capítulo 8, destaca-se a cura do cego de Betsaida, narrada exclusivamente por este evangelista. Ou seja, uma particularidade, não é certo? Primeiro ponto, verdadeira espiritualidade. A acusação. Porque não anda os teus discípulos de conformidade com a tradição dos anciões, mas comem com as mãos por lavar. Segundo a tradição rabínica, Moisés recebeu 2 leis no Monte Sinai, segundo a tradição rabínica: a Torá escrita e a Mishnah oral. Pessoal, só para você entender, tá? Isso é segundo a tradição rabínica. Biblicamente falando, nós temos ali, tá, o Pentateuco que Deus entregou a Moisés. Esta consistente em comandos verbais, prescrevendo com riqueza de detalhes como a Torá deveria ser aplicada nas mais variadas circunstâncias do cotidiano, sendo transmitida às gerações sucessivas. Na época de Jesus, para os fariseus, a adesão à tradição oral era tão importante quanto a obediência à própria Torá. Questões de pureza ocupam em 25% da Mishnah. Daí o motivo da obsessão farisaica pelo tema. Pureza, porém, aqui não tem a ver com higiene, mas com ritos de purificação. Mesmo que não se implicasse sujeira, o simples contato com utensílios ou pessoas impuras demandava sujeição a rigorosos rituais de lavagem e purificação. Como é que é isso, pessoal? Se tivesse uma pessoa doente com lepra, tá? E aí os homens
pegasse naquela pessoa, eles tinham que fazer um processo agora de purificação. Teoricamente eles estavam ali impuros por ter tocado na pessoa assim. Fariseus e escribas se escandalizam com o fato dos discípulos de Jesus não lavarem as mãos antes de comerem. A gente sabe que isso é um hábito, né? Alguns têm, outros não. É até bom, questão de higiene, vai lá lavar a mão. Muitas vezes a pessoa vai no banheiro e sai também sem lavar a mão, tá certo? Só que o intuito deles aqui era outro. No entanto, essa conduta em nada ofendia a lei de Moisés, que de sua parte apenas exigia dos sacerdotes que lavassem suas mãos e pés antes de oferecerem sacrifício. Lembra quando eles vão entrar lá no tabernáculo, tinha a bacia lá fora já para fazer essa purificação? Era isso que bastava. A verdade é que diversos preceitos humanos foram acrescentados à lei de Deus, impondo à vida espiritual do povo um fardo pesadíssimo de carregar. Pessoal, o que ele está dizendo aqui? Que muitas coisas foram colocadas, foram implementadas. Não foi Deus que mandou, e eles colocavam isso, e isso virava um fardo sobre as pessoas. Até Jesus vai dizendo, olha, vocês colocam fardos em cima das pessoas, a qual vocês não movem um dedo para carregarem, tá certo? Ponto 2. A refutação. Negligenciando o mandamento de Deus, guardais a tradição dos homens. Jesus foi contundente em sua resposta, denominando seus contendores de hipócritas, para demonstrar a pertinência de sua colocação. O servo invoca a lei e os profetas. Cita Isaías: este povo honra-me com os lábios, mas seu coração está longe de mim. Após Moisés, honra ao teu pai e à tua mãe, resgata assim a primazia da lei de Deus para guiar a vida do ser humano. Um exemplo concreto vem à tona a lei de Corban. Segundo o costume rabínico, uma pessoa poderia devotar alguns de seus bens ao Senhor, embora mantendo exclusivo controle sobre ele enquanto vivesse. Como é isso, pessoal? É mais ou menos assim. Tenho esse bem, vou doar ali para a obra, mas enquanto eu estou vivo, como é que eu digo? Eu administro aquilo. Por exemplo, eu tenho um carro, vou doar para a obra, mas eu fico administrando aquele carro, tá certo? Isso eles faziam. Hoje a gente não faz assim, porque às vezes a pessoa dá, aí usa na obra e pega um desentendimento, aí quer tomar, tá certo? Ou seja, no momento com a sua morte, esses bens passariam ao uso do templo. Nenhum sacrifício real demandado do ofertante. Ou seja, quando a pessoa morre, aí ficaria o templo. Essa medida não passava de ardiloso artifício para privar, sobretudo pais, em sua velhice, de usufruir da propriedade de seus bens, com ampla aceitação dos sacerdotes, dispensando os filhos de seus deveres para com pai e mãe. Tradição humana fracamente violadora da lei de Deus. Como amar a Deus e desobedecer a sua palavra? Jesus foi certeiro, pura hipocrisia. Isso aí. Olha só o que fazia. Era uma certa forma, né, que possamos dizer, os mais jovens estavam fazendo para não honrar os seus pais. Eles tinham bens, propriedades, faziam esse falso juramento aí, e aí não podiam se mexer. E eles estavam desonrando seus pais. E aí Jesus faz o quê? Adverte isso. Porque a lei de Moisés dizia: honra o teu pai e tua mãe, para que se prolongue os teus dias na terra que o Senhor teu Deus te dá. Que é o primeiro mandamento com promessa. E eles estavam fazendo o contrário, retendo isso. Então não deixe de honrar o seu pai, não deixe de honrar a sua mãe. Talvez você me pergunte: mas Denísio, meu pai não é crente, minha mãe não é crente.
A Bíblia não disse, honra o teu pai e tua mãe quando eles forem crentes, servos de Deus. Não. Ela diz que é para honrar, independente que eles sejam crentes ou não, eles devem ser honrados. Ponto 3. O ensino. O que sai do homem, isso é o que o contamina. Isso aqui é interessante, pessoal. Vamos ver isso aqui. O sistema de purificação dos fariseus partia do pressuposto de que a fonte do mal é exterior. O que vem de fora é o que contamina o homem. Jesus inverte essa afirmativa. Antes, o que sai do homem é o que contamina. De fato, o alimento que se ingere apenas desce pelo aparelho digestivo. No coração, porém, reside nossas genuínas motivações e propósito. Genuínas motivações e propósito. Pessoal, escuta aqui. A Bíblia diz que enganoso é o coração do homem. Quem o conhecerá? E ela diz mais, de tudo que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procede a saída da vida. Então, não é o que eu estou comendo fisicamente, mas é o que sai de dentro de mim. Uma palavra pode matar uma pessoa, como também pode trazer vida para uma pessoa. Tá certo? Inclusive, contaminações morais e espirituais que afetarão a todos os que nos circundam. Todos aqueles que estão em nossa volta, aqueles que estão ali próximo, tá certo? Assim o mal não vem de fora, mas de dentro. Sua fonte não está no sistema ou em objetos, mas sim no coração humano. Antes de atentar para nossas palavras e ações, o Senhor contempla a qualidade do coração, do nosso coração, tá certo? Pois dele procede aí as fontes da vida, como eu tinha falado agora há pouco. Então, pessoal, lembra quando o profeta Samuel foi ungir o rei dentre os filhos de Jessé? Ele viu ali todos os homens bonitos, só que Deus estava olhando diferente. Deus disse para ele, olha, eu não vejo o que está fora. Estou só dando um exemplo para você entender. Mas eu olho para o coração, para o interior. Foi dentro do coração de Davi que Deus viu algo diferente. Que Deus possa olhar para mim, para você, e ver algo diferente dentro do nosso coração. Algo que agrade ao Senhor. Ponto 2. O Evangelho alcançou os gentios, pessoal. Território gentil. Levantando-se, partiu dali para as terras de Tiro e Sidom. A partir dessa seção, Marcos passa a relatar o ministério de Jesus na região de Tiro e Sidom, local com ampla predominância de gentios, forte paganismo e histórica inimizade com os judeus. Para com os judeus, pessoal, esse povo era inimigo do povo judeu. Então isso aí já vem, é uma história de um paganismo muito forte de Tiro e Sidom, em que os judeus não concordavam. Então ficou esse conflito. Mas eles também precisavam ouvir o Evangelho. Muitas das vezes fica esse conflito. A gente não quer pregar para determinadas pessoas porque é nossos inimigos, porque nos perseguem, mas eles também precisam ouvir o Evangelho. Ali, por exemplo, nasceu a rainha Jezabel, que seduziu Israel para práticas pagãs. Logo, tal visita de Jesus era não apenas embaraçosa, mas até escandalosa para os seus. Por que Jesus está indo naquele lugar, hein? Não, Jesus não era para ter ido, não é para ir não. Era isso que os discípulos estavam pensando. E às vezes a gente pensa assim. Porém, tudo que Jesus faz tem um sábio propósito. Jesus nada faz aleatório, pessoal. Tudo tem um propósito. Ele está no controle de tudo e de todos. As lições sobre pureza e impureza deveriam continuar. Afinal, já se declarou que não há alimento impuro. Agora é tempo de proclamar que também não há terras ou pessoas impuras. O Evangelho deve chegar em todos os lugares e alcançar a todas as pessoas.
Lembra quando Pedro teve aquela visão que os animais, né? E Deus diz, olha, mata e come. Ele, não, Senhor, eu nunca coloquei nada impuro em minha boca, né? Eu nunca comi nada impuro. Aí Jesus diz para ele, ei, não diga que é impuro aquilo que eu purifiquei. Ou seja, muitas das vezes a gente não quer chegar a essas pessoas, mas Jesus quer que nós pregamos para ela, pessoal. Independente se elas estão do lado A, do lado B, elas precisam da salvação. Ponto 2. A mulher Ciro-Fenícia. Essa mulher era grega, de origem Ciro-Fenícia, e rogava-lhe que expulsasse de sua filha o demônio. Como é de seu costume, Jesus aplicara a lógica de seu ensino anterior em experiências concretas. Para tanto, a personagem que surge é perfeita. Mulher grega de origem Ciro-Fenícia, habitante de terra infame e com uma filha endemoniada. Para um judeu médio da época, o columo da impureza. Mas, olha só uma coisa interessante, pessoal. Jesus aproveitou aquele momento para fazer algo totalmente diferente, mostrar àquele povo o seu poder e o seu amor pelaquela mulher. Porque era uma mulher que estava com um problema muito sério, sua filha estava endemoniada, ela precisava de uma cura, de um milagre. E aquele povo, mesmo dentro da sua religiosidade, da sua pureza, não conseguiu ajudar essa mulher. E Jesus vai ter que ir até essa terra para levar o milagre para ela. Eu quero dizer para você, meu amado, é que Deus, quando Ele quer operar um milagre na vida das pessoas, Ele age de uma forma quebrando todos os paradigmas. Era uma terra que os judeus não queriam ir porque era inimigo. Mas Jesus estava ali para operar o grande milagre. Mas a frustrante incredulidade do povo escolhido contrasta com a surpreendente sabedoria dessa mulher. Diante de uma necessidade desesperadora, prostra-se aos pés de Jesus e roga-lhe que liberte sua filha. Segue-se, então, um diálogo profundamente espiritual, com uma resposta aparentemente dura. O servo testa a qualidade de sua fé. A mulher não decepciona em reação. Revela não apenas fé persistente, como também compreensão correta do plano divino. E reconhecendo a preferência dos judeus nas bênçãos de Deus. Mas não sua exclusividade. Mesmo sendo gentia, tem plena convicção que o amor de Jesus é tão abundante que pode saciar a todos os povos da terra. Jesus não veio com exclusividade para o povo A, povo B, para você. Claro que Deus escolheu a nação de Israel para que todas as nações tivessem o conhecimento, mas Ele ama a todos e quer salvar a todos. O surdo e gago. Então lhe trouxeram-lhe um surdo e gago e lhe suplicaram que impusesse as mãos sobre ele. Com esse milagre só encontrado no Evangelho de Marcos, Jesus oferece alimento salvífico a gentios com o mesmo amor e compaixão que o ofertou aos judeus. O servo está reforçando o alcance abrangente de sua missão redentiva. Jesus continua aplicando aos impuros a obra que iniciou entre os judeus. Chega a Decápolis, ainda terra gentílica. Aproxima-se outro gentil, mas agora com dificuldades singulares. Nunca ouviu acerca de Jesus. Tampouco dialogou a respeito. Ele não falava, ele não ouvia, né, pessoal? Diferença na audição e na fala. Porém, esse rigoroso bloqueio não impediu que alguns por ele intercedessem, levando perante o servo. Pessoal, uma coisa interessante. Até as pessoas que não ouvem, por isso que elas não falam, elas vão também chegar até a Deus, mas elas precisam que alguém as leve ao Senhor. Seja
através de linguagem de sinais, né? A evangelização ela pode acontecer assim. É por isso que eu vejo que é muito importante nós aprendermos a linguagem de sinais para evangelizar também esse tipo de pessoas, porque essa é a forma de se comunicar, de mostrar Jesus para ela, tá certo? O Senhor o colocou à parte e o tratou com dignidade com ele, interagindo diretamente. Pessoal, em momento nenhum Jesus desprezou. Pelo contrário, Jesus acolheu, tá certo? Então nós devemos também acolher essas pessoas. Demonstrando intensa compaixão, suspirou. Após tocar em seus ouvidos e língua, disse: abre-te. Instantaneamente, tanto os ouvidos quanto a língua ficaram desembaraçados. Nosso mestre concretiza a visão de Isaías da era messiânica da salvação. Surdos ouvirão e mudos cantando. A lição principal está cada vez mais evidente. Jesus é o Cristo e seu reino de amor não tem limites étnicos ou geográficos. Ou seja, mais uma vez a palavra que havia sido falada por Isaías estava se cumprindo na pessoa de Jesus, para que aquelas pessoas pudessem entender que até os surdos ouviriam e os mudos falariam. Tá certo? Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Jesus é o Cristo. Ponto 1. Alimentando gentios. De onde poderia alguém fartar-lhes de pão neste deserto? A segunda multiplicação de pães e peixes guarda pelo menos duas importantes singularidades em comparação com a primeira. Vamos ver quais são essas duas. Primeira, o papel mais ativo de Jesus é o próprio Senhor quem percebe o problema e do início ao fim protagoniza a dinâmica dos acontecimentos. B. Os destinatários do milagre. Na alimentação dos 4.000 homens, Jesus oferece alimento salvífico a gentios como o mesmo amor e compaixão que o ofertou aos judeus. O servo está reforçando o alcance universal de sua missão redentiva, missão redentora. Entretanto, à diferença dos gentios, o povo judeu continua resistindo ao ministério do servo, pedindo um sinal do céu. Pessoal, interessante, né? Parece que o povo judeu tinha um imã para a incredulidade, para a dúvida, né? O pessoal de fora cria, mas os que estavam perto ali tinham essa dificuldade de crença. Tamanha incredulidade continua a incomodar profundamente a Jesus, que rejeita qualquer exposição gratuita de poderes. Afinal, pelo contrário, é preciso crer para ver. Infelizmente, até os discípulos continuam com os corações endurecidos, fato evidenciado em outros eventos de falta de alimento. Desta feita, porém, Jesus repreende a contínua falta de discernimento espiritual e seus companheiros mais próximos. Pessoal, o que Jesus estava dizendo aqui? Jesus repreende a contínua falta de discernimento espiritual de seus companheiros mais próximos. Nós não estamos falando de pessoas distantes, não. Nós estamos falando de discípulos que estavam andando, vendo Jesus fazendo um milagre, acompanhando o Senhor Jesus. Se com os discípulos eram desse jeito, examinemos-nos. Será que não está acontecendo assim com nós também? Acontecendo conosco? Essa falta de discernimento espiritual? Que permanecem presos a uma visão por demais superficial e materialista de suas falas, como ocorrera inicialmente com Nicodemos. O que os discípulos estavam deixando? Que aquela visão terrena de dificuldade estavam tomando conta de seus corações. Ora, como é que vai alimentar essa multidão inteira? Só que eles não conseguiram discernir
que anteriormente Jesus já vinha operando milagres e que isso ali seria uma coisa pouca. E muitas das vezes nós somos assim, vemos Deus fazer um grande milagre e depois nós duvidamos se um milagre posterior poderá acontecer. Já no ponto 2, cego de Betsaida. Vejo homens, porque como árvores o vejo andando. Isso aqui foi quando ele foi curado, né? Ele era cego, foi curado, e quando ele começou a ver, ele disse que via homens como se fossem árvores andando. Deparamos-nos agora com outro episódio bíblico exclusivo de Marcos, ou seja, só está aqui em Marcos, tá? A cura gradual do cego de Betsaida. Tomando-o pela mão, Jesus o leva para fora da aldeia, aplica-lhe saliva aos olhos e impõe suas mãos. O homem sinaliza que sua visão fora restaurada em parte, pois enxerga imagens ainda borradas. Após novo toque de Jesus em seus olhos, fez-se perfeita restauração da visão. A cura em 2 etapas não se deve a limitações do poder de Jesus. Pelo contrário, essa curiosa dinâmica de restauração gradual foi deliberadamente escolhida pelo servo para servir de símbolo da própria obra que estava realizando no povo judeu, especialmente nos discípulos, cujo processo de discernimento espiritual também acontecia de forma lenta, né? E progressivamente, com importantes avanços incômodos, recuos, né? Pessoal, é o seguinte, o que eu vejo? Jesus não está limitado a nada, o seu poder não está limitado. Ele quisesse ter curado de uma vez, ele curava, tá? Mas aprove a ele fazer dessa forma. O homem começou a ver, mas não muito bem, e aí Jesus finaliza o processo e ele passa a ver. Muitas das vezes é assim, a gente aceita Jesus, né? E a gente não consegue ter aquela visão. Nós temos uma visão meio turva ainda do que é evangelho, do que é cristianismo, do que é igreja, do que é congregar, do que é ser membro, do que é ter um cargo na igreja. Tem uma visão meio turva. E com o tempo Jesus vai limpando a nossa vista. E nós vamos aprendendo, nós vamos tendo visão do que é reino, do que é todo o processo em igreja. Muitas das vezes nós encontramos com a situação desse rapaz, vendo ainda turbado. Não temos uma vista totalmente limpa. Que peçamos ao Senhor que venha purificar a nossa mente espiritual, venha purificar os nossos olhos espirituais, para que nós possamos ver tudo que o Senhor tem preparado para cada um de nós. Ponto 3, já estamos quase finalizando, né, pessoal? Quem diz que eu sou? Pergunta interessante que Jesus fez, né? Respondeu Pedro e disse: Tu és o Cristo. O Evangelho de Marcos chega ao seu ponto alto. Em meio a todo esse contexto de avanço do Evangelho junto aos gentios e embaraço junto aos judeus, Jesus prepara o cenário para, enfim, descortinar com maior riqueza de detalhes a natureza e o propósito de sua missão, bem como o nosso papel em seu reino. A culminância desse amoroso processo acontece exatamente quando Jesus, no caminho de Cesareia de Filipe, debate com seus discípulos sobre o que os homens diziam a seu respeito, em meio a muitas respostas, todas equivocadas. O mestre, enfim, pergunta: mas vós, quem dizeis que eu sou? Muita gente estava dizendo que Jesus era João Batista, era Elias, era um dos profetas, só que isso era tudo equivocado. E ele pergunta ali aos seus discípulos, aqueles que estavam próximos: e vós, quem dizeis que eu sou? Pedro então respondeu: Tu és o Cristo. A identidade messiânica de Jesus estava plenamente revelada e crida. O verdadeiro Cristo não teve destoar da convicção das massas e posicionar-se ao lado da verdade, com amor e sabedoria. Lembra lá que ele disse: olha, não foi carne e nem foi sangue que te revelaste, mas o Espírito. Afinal, não devemos nos conformar com esse mundo, mas sim sujeitar-nos
a transformação pela renovação da nossa mente, pois só assim experimentaremos a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Aos discípulos foi revelado ali quem era a pessoa de Jesus, o Cristo, o Filho do Deus vivo. Tá certo? Então que possamos renovar aí a nossa mente pela transformação do nosso entendimento, tendo uma visão espiritual de quem verdadeiramente é esse Cristo. Muitos estão andando com Jesus, mas nem sabem verdadeiramente que Ele é o Cristo. E às vezes estão tão próximos, mas ainda estão espiritualmente falando distante. Sobre a solidade verdadeira de ser o Cristo, Jesus passa a descortinar detalhes de seu sofrimento, morte e ressurreição. O vacilo de Pedro, deixando-se ser usado por Satanás para tentar convencer Jesus a não morrer por nossos pecados, dá ensejo a mais uma lição. A batalha espiritual contra o diabo será dura, mas devemos ser firmes em resistir-lhe, para tanto cumprirmos viver uma vida de tal abnegação e entrega a Jesus. Ou seja, esse abnegar, negar a nós mesmos. Nessa batalha espiritual, o diabo tentou enganar Pedro, encontrou brecha no coração de Pedro. Pedro disse: não, tu não vai morrer, não. Aí Jesus disse para ele: para trás de mim, Satanás, porque tu não conheces, não entende os desígnios de Deus. Tá certo? E na nossa aplicação, pessoal, já está acabando. Jesus, o Filho de Deus, por sua graça, pode alcançar a todos, agindo onde reside o verdadeiro problema humano, que é no coração. Então, pessoal, quero agradecer você que participou de mais uma aula. Não se esquece, se inscreve no canal, não custa nada para você. É só lá, se inscreveu, já me ajudou bastante. Só em você também ter assistido, já fico muito grato. Que Deus em Cristo Jesus possa abençoar cada um de vocês. E até a nossa próxima aula.